Oi, amiga! Oi! Primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite, nos presenteando e proporcionando para a gente um tempo de aprendizado, um tempo de ensinamento. Muito obrigada. Gostaria que você ficasse à vontade. A casa é sua. A casa é sua, tá? E, enfim, vamos começar. Estou um pouco nervosa. Vamos agir com naturalidade. É a nossa primeira vez, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Amiga, eu queria primeiro te perguntar. Quem é a Jennifer? Bom, quem é a Jennifer? Como eu falei pra você, né? É uma coisa bem difícil a gente se descrever. Mas hoje, eu sou uma mulher de 34 anos. Cuido do meu lar. Administro o meu lar. Eu gosto de dizer que eu administro o meu lar. Apesar de eu ter me formado em administração, né? Eu não exerço o meu trabalho, a minha função, a minha profissão. Eu exerço ela no meu lar. Atualmente eu trabalho em casa com o meu esposo, cuidando do meu filho, né? Eu sou casada com o Felipe, que a gente conhece. Nos conhecemos no mesmo lugar, né? Eu tenho um filho de 7 anos, o Pedro, o amor da minha vida. E hoje eu tenho buscado mais, além de viver para minha família, obviamente viver o que Deus tem programado e projetado para minha vida. Amém. Minha amiga. Minha amiga. Outra pergunta, que eu acho muito interessante isso. Como é que foi seu encontro com Jesus? O meu encontro com Jesus, ele aconteceu no decorrer de alguns anos, né? Eu era católica, então, na verdade, acho que ninguém se torna católico, só se tá mais velho, né? Mas desde criança eu fui criada dentro da religião católica, mas eu sempre gostei de culto, eu não gostava de missa, porque a missa era muito senta e levanta, mas eu gostava de culto. E aí, com 15 anos, foi a primeira vez que eu fui para uma igreja evangélica, eu gostei do culto. E depois eu só fui me reencontrar com o Senhor, depois, esse ano vai fazer 9 anos, né? Depois de um bom tempo, que tinha uma igreja atrás do meu trabalho, e eu já li a Bíblia, sem ninguém mandar nem nada, né? Obviamente era o Espírito Santo já trabalhando em mim. Com certeza. E aí eu já li a Bíblia, não entendia muita coisa, me deram até uma Bíblia, na época eu ganhei uma Bíblia Nova Linguagem de Hoje, mas mesmo assim eu não compreendia, porque eu não sabia que eu tinha que chamar o autor para me ajudar a interpretar, né? E aí um dia eu fui nos cultos que eu costumava ir, que eram as quartas-feiras na Igreja Batista, que era um culto só para mulheres de 6 às 7. Eu pensava assim, é só uma horinha, dá para ir rapidinho, né? 2 horas lá. E aí eu fui nesse dia, como eu já estava indo, eu tinha 1 mês e meio mais ou menos. E aí nesse dia o Senhor falou comigo através da passagem da mulher de Ló, né? Falando para eu parar de olhar para trás. E desde esse dia que o Senhor me chamou, eu nunca mais olhei para trás. Eu só tenho olhado para frente para viver para Ele, por Ele. E hoje eu realmente não me vejo vivendo longe da presença do Senhor. Então, eu conheci Jesus dessa forma, né? Teve pessoas que me convidaram, mas eu atribuo tudo o que aconteceu hoje na minha vida para encontrar Jesus como um trabalho do Espírito Santo mesmo. O Espírito me conduziu até aquele culto, o Espírito me convenceu, e através daquela palavra hoje eu conheço o Senhor. Eu sou prova disso. E onde você congrega hoje? Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Internacional, Ministério Moriá, né, que a gente chama de Moriá, do pastor Paulo do Nascimento e da pastora Francis. Eu já estou lá, já tem uns 5 ou quase 6 anos, né? A gente ama estar lá, foi o lugar que o Senhor conduziu o Felipe a ir e eu não queria ir, mas por obediência, como o pastor mesmo diz, através de uma obediência relutante, eu acabei ficando para que o Felipe congregasse. E aí, até o presente momento, eu não me vejo fora dali, né? O Senhor quem decide, mas é ali que hoje eu congrego e sou muito feliz ali. Fala um pouquinho pra gente do seu ministério, das coisas que você faz, do que você ensina. O meu ministério hoje, né? Meu ministério é um ministério de ensino,
Mas eu exerço diaconato na minha igreja, né? Eu sirvo aos irmãos, da mesma maneira que ensinar também é servir. Sim. Mas o Senhor já, no primeiro ano, acho que foi, no primeiro ano que eu estava lá, que eu saí de auxiliar para obreira, né? O Senhor já tinha falado para mim que meu ministério seria ensino, e era algo que eu realmente não esperava, porque eu não sei explicar um trajeto de, tipo, como é que chega na sua casa? Não faço ideia. Eu me perco nas instruções, minha memória é excelentemente péssima, aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou exercer um ministério desse? Mas o dom que dá o Senhor é Ele que aperfeiçoa, né? Então, hoje eu exerço na minha igreja o Ministério de Ensino na EBD, e também sou professora do seminário que a minha igreja tem, e também faço isso em casa, né? Porque o ensino, ele não está só atrelado a quem tem o dom, né? O ensino é para todos. Então, eu tendo dom, eu também tenho que usar dentro da minha casa e com quem mais queira aprender. Eu sempre falo nas aulas, eu amo ensinar, e eu amo ensinar para quem quer aprender, porque o pouco que eu sei eu gosto de dividir. Até porque o Senhor não enche a gente para ficar dentro da gente. Ele enche a gente para poder transbordar outras pessoas. E o Ministério de Ensino eu vejo dessa forma. Não é para mim. Não se trata de mim, se trata dele. Então, se eu tenho que ensinar sobre ele, isso é algo que me dá mais prazer ainda. Então, hoje, esse é o meu ministério, que é o de ensino e o diaconato na minha igreja. Queria que você falasse um pouquinho também sobre um projeto que tem lá na tua igreja, que é o Casa Cheia, né? Que você participa, que eu acho brilhante aquele projeto, e eu acho você fazendo parte dele melhor ainda, porque eu não imaginava você. E quando você começou a falar sobre isso, para mim, foi algo assim, cara, ela é Deus mesmo, não é ela, é Deus mesmo. É muito Deus mesmo. Fala aí um pouquinho. O projeto não, a gente deixou de chamar de projeto porque já é um fato, né? Então a gente chama de departamento, porque é uma parte muito importante também da nossa igreja, porque é um projeto evangelístico, é um departamento evangelístico, ao qual as pessoas abrem as suas casas para irem equipes, né, de 2, 3 pessoas, para fazerem um estudo da palavra. E é 1h, 1h30, dependendo do que acontece, pode ser que seja um pouquinho mais, mas não demora muito tempo. O que foi para mim, porque foi algo que você me conhece muito bem, você sabe que eu não sou uma pessoa de sair muito da minha casa, de fazer muito essa questão de contato pessoal, mas o Senhor, Ele cobrou isso de mim, porque não tem como eu dizer para o Senhor que eu o amo e não amar as almas. Isso. Não tem como eu dizer que eu amo o meu Jesus e não amar as almas. E a maneira de amar as almas é ir atrás delas. Então, essa é a oportunidade que eu vi naquele momento de poder fazer a vontade de Deus. Então, é um departamento que eu amo muito, que é um departamento evangelístico, e a gente não faz só essa questão do estudo, né? O estudo são 4 semanas, uma vez na semana a gente vai, tem o estudo já separado, tá aqui. E a gente fala de um tema cada semana, pessoas se convertem, aceitam a Jesus, voltam para Jesus, ou muitas das vezes é só semente que a gente deixa ali e vem outro e germina, assim como Paulo mesmo diz, né? Um planta, outro rega, e o Espírito Santo dá o crescimento. E a gente vai vendo que muitas vidas são transformadas através desse né, vamos dizer assim, projeto, porque às vezes é um vizinho que está afastado e participa daquilo ali, não fica somente no núcleo familiar, eles chamam outras pessoas e a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma eficaz, direta e sem, vamos dizer assim, sem ser intrometido, né? Sem ser intrometido. Hoje as pessoas elas estão muito reclusas no que se trata de evangelho, por conta de diversas coisas que a gente sabe, escândalos e muita falácia dentro do evangelho. Então, uma forma que a gente consegue entrar ali e, através do Espírito Santo, falar a palavra do Senhor ali, jogar uma semente ou haver um resultado que o Espírito convença. Então, é algo que tem no meu coração assim um espaço eterno. E a gente não faz só esse estudo, né? Tem as visitas também. A pessoa fez o Casa Cheia, não está indo lá na igreja.
Aí tem a irmã Ana, né, que ela é excelente nisso, meu Deus do céu. Deus abençoe sempre aquela mulher, porque ela tem uma visão, assim, ela consegue gravar o rosto das pessoas, aí ela, olha, fulana não veio, vamos visitar, e aí ela manda as visitas, e a gente vai, faz visita, aí a visita, assim, é de surpresa, a gente aparece lá, grita no portão, aí quando não atende a gente liga, aí pergunta se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. Já teve uma visita que eu fiz, foi no final do ano passado, não, foi em setembro do ano passado, que eu cheguei na casa para saber por que a pessoa não estava indo e tal, e aí eu descobri que a filha da moça tinha sofrido um acidente, passaram um mês no hospital, e ela ficou muito feliz. Aí eu entrei, orei com a família, orei pela menina, então ela falou, não, pode deixar, assim que ela melhorar eu vou voltar. Aí ela também falou a respeito da ceia. Então, assim, é um departamento muito importante no que se trata da saúde da igreja. Né? Você cuida ali, porque um pastor só não tem como cuidar de um monte de gente. Não dá conta, né? Muita gente. E o Senhor, ele fala para nós cuidarmos, né, dos irmãos. Então, ali é uma oportunidade que a gente tem também de poder ajudar e, quem sabe, com uma oração, uma palavra... Isso. Uma pessoa que talvez tenha ficado chateada ou alguma coisa, mude todo esse cenário e ela volte a caminhar com o Senhor. Você falou de situações que a pessoa sendo invasiva ou a pessoa não querendo se achegar a Jesus, não querendo saber do Evangelho. A gente vê que tem muitos escândalos e ultimamente eu vi uns vídeos, pessoas entrevistando algumas pessoas na rua, perguntando qual é a religião que você não seguiria. Cara, e o Evangelho tá assim, ó. As pessoas estão, não quero, Deus me livre. Por causa disso. Não só por causa dos escândalos. Eu acho que os escândalos ainda até tá num ranking, assim, lá pro terceiro, segundo. Mas mais por causa de pessoas da igreja, confusões dentro da igreja, fofoca. E o peso também, né? O peso que se coloca, em Gálatas mesmo diz, né, que a gente não tem que voltar ao peso da lei, porque a gente... por que vocês carregam um peso que já foi tirado de vocês? Exatamente. Então, nós, seres humanos, temos essa tendência de querer sobrecarregar as pessoas com uma coisa que nem o próprio Senhor nos encarrega disso. E as pessoas, elas não veem mais o Evangelho como puro e simples, né? Pregar o Evangelho puro e simples. O que é o Evangelho puro e simples? Se arrependa. Isso. Volte ao Senhor. Isso. Né? Vire a sua direção, né? Que eu sempre falo o peixinho do The Chosen, né? Tá todo mundo indo pro lado, vai todo mundo pro outro lado. Porque é isso que o Evangelho faz com a gente, ele nos transforma. Exatamente. Ele não causa dor, não causa peso, mas ele não vai nos isentar da dor nem do peso. Isso. Mas isso a gente sabe que tem alguém que passa isso com a gente. Então, exatamente. Esse é o problema, né? Que já teve casos no Casa Cheia, comigo, de eu fazer uma aula e na semana seguinte cancelar, e na outra semana cancelar, e aí nessa outra semana não ir mais porque um parente não queria mais, e a gente respeita, até porque a gente não pode criar um caos dentro da família das outras pessoas. Isso. E ora para que haja uma outra oportunidade e a gente possa ir lá. Perfeita a sua colocação. Você falou, o Evangelho não causa dor e não causa sofrimento, mas ele não isenta daquilo que nós vamos passar. Nós vamos passar. Sim. Nós teremos situações, nós teremos tribulações, mas o Evangelho, ele não causa isso. Não. Ele é simples, ele é puro e simples. E ele é maravilhoso, né? Total. Acho que quem não conhece o Evangelho na sua essência, né, na sua simplicidade, na sua plenitude, não consegue desfrutar verdadeiramente do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não é um fardo. Ele é algo tão grande e maravilhoso e ao mesmo tempo tão temeroso. É um misto de sentimentos, mas o único que eu consigo descrever é que você não tem como viver longe. Isso. É algo que é essencial para a sua sobrevivência. Quando você entende, fala assim, não, sem o amor de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem Jesus na minha vida, eu não consigo viver.
Não tem como. Quando as pessoas começarem a enxergar o evangelho dessa forma, de uma questão de sobrevivência, elas começam a mudar o seu rumo. Porque o evangelho não é carro, não é casa, não é coisas terrenas. O evangelho é o reino de Deus. E o reino de Deus não é terreno. Eu vivo aqui para viver com ele lá. Isso aí. E é isso que falta, as pessoas começarem a entender a raiz. Isso aí. O que verdadeiramente é. Eu gostaria muito. Eu também. Ia me poupar muita dor de cabeça. Isso. Claro que nós não somos perfeitas. Claro que nós temos... estamos sendo aperfeiçoadas. Mas, assim, é tão bom quando a gente entende coisas que na nossa cabeça, em outro momento, era tão difícil de enxergar, de entender. E hoje, para a gente, não é fardo nenhum, não é problema nenhum servir ao Senhor, amar ao Senhor de todo o coração, amar o Senhor acima de todas as coisas. E ainda existem pessoas que não entendem, misturam as coisas, fazem com que o evangelho seja muito material e pesado. E pesado. Porque, na realidade, a gente não precisa... a gente não precisa de muita coisa. Aliás, a gente não precisa de nada para chegar no Senhor. Nada. A gente não precisa de nada. Ele já nos deu tudo e a gente só vive daquilo que Ele nos deu, entendeu? E tenta passar isso para outras pessoas, mas é um pouco difícil. É porque é natural da gente ter algo dentro de nós e querer que as pessoas recebam isso que está dentro de nós. Nas aulas eu digo assim, eu queria ter um projetor na minha testa para conseguir projetar o que eu estou sentindo e querendo falar. Porque às vezes parece que eu não vou passar com a mesma clareza, com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento. Porque o que eu sinto por servir a Cristo é diferente do que muitas outras pessoas sentem. Como a gente falou, é peso, é materialismo. Não, porque... Eu quero, Deus vai me dar, e não é assim. Não estou dizendo que Deus não pode fazer, claro. Deus não pode dar, Deus não pode abrir a porta, fazer chover. Isso. Não, Deus pode fazer todas as coisas, o que Ele bem entender, o que Ele quiser. Mas o principal ponto do Evangelho é a salvação. É arrependimento e salvação. Não é essas coisas a gente trabalha, luta, ora ao Senhor para que abençoe, se Ele quiser, amém, se Ele não quiser também, amém. Isso é coisa nossa. Porque o que eu preciso aqui nessa terra é sobreviver, porque viver eu vou viver com Ele. Isso. Aqui na terra eu sobrevivo. Isso. Jennifer, então você não é... Eu amo viajar, eu amo desfrutar das coisas boas, mas para eu fazer tudo isso eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me esforçar. Isso. Eu não posso ficar só esperando que Deus faça. Deus pode fazer o que Ele quiser, como Ele também pode não fazer, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele bem entender. A vontade é dele. Então, eu vivo a plenitude do Senhor porque eu não espero nada dele. Quando vem, é maravilhoso. É uma surpresa. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu conversando com o Renato, eu falei aquela passagem de Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino e tal. Aí, a gente lendo, a gente sempre lê, é uma palavra que todo mundo fala, que todo mundo prega, mas quando eu entendi, eu falei, Jesus, muito obrigada, porque eu agora estou vivendo isso. Porque, assim, quando eu busco primeiro o reino dos céus, quando eu amo o Senhor em primeiro lugar, quando eu dou o meu melhor para Ele, eu não preciso mais me preocupar, embora somos humanos, temos ansiedade, a gente se preocupa sim, mas assim, não da mesma forma que a gente se preocupava quando a gente estava naquela aflição, sabe? Sim, porque a gente entende que as nossas necessidades o Senhor vai suprir. Ele supre. Tanto que a palavrinha é essas coisas. Essas coisas. E o que coisas são essas? Tá tudo lá. Tá tudo nos versículos de cima.
Então a gente vê muitas demais coisas e as outras coisas. As outras coisas não são. Não. É aquilo que está escrito coisas. lá. E o que são essas coisas? É roupa, é comida, é sapato, é o que a gente necessita. É a nossa necessidade. A necessidade exatamente. não falta. Não. Ai, mas eu só tenho arroz e feijão, mas você não está passando fome. Não tá. Sabe? Só tem essa roupinha furada, mas você não está pelado. Então, a necessidade o Senhor supre. Agora, as outras coisas, você corre atrás. Aí, filho, e aí, se Deus quiser, ele abençoa. Aí é com você e com ele mesmo. Aí é outra história. Né? Como diz, é outra pregação, é outro assunto, é outra história. Mas é isso, e eu falo, e eu estou vivendo isso, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque para mim, hoje, o Senhor me presenteando, me abençoando, fazendo coisas por mim, é surpresa, é maravilhoso, é bônus, porque Ele já me deu tudo. Sim. Ele já fez tudo por mim. E é exatamente isso, nós aqui sobrevivemos. Viver, a gente vai viver com Ele. Com Ele, em nome de Jesus. Tô indo, tô correndo para esse ponto. Vamos falar um pouquinho sobre koinonia. Koinonia, o tema da amiga igreja esse ano, Isso. né, juntamente com oração, comunhão e oração. Amo. É algo também que eu gostei bastante quando o pastor apresentou esse tema à igreja, né? Todo ano ele faz uma reunião. Minha igreja não tinha tema, não tinha, o pastor não trabalhava com tema, mas ele falou que o Senhor colocou essa necessidade de trabalhar isso com a igreja. Então, esse ano a igreja está trabalhando junto, justamente, quando você falou, justamente o tema que uma igreja está trabalhando é comunhão e oração, baseado em Atos 2:42, né? Isso. Que é algo muito importante que hoje tem se perdido dentro das instituições religiosas, né, evangélicas, que é a questão da comunhão. A gente entende como comunhão um ato de afinidade, e comunhão não é um ato de afinidade, né? A comunhão é o que eu e você temos em comum. Então, o que temos em comum é Cristo, servir a Cristo, o reino de Deus, e por isso, juntamente, faremos isso, em comunhão. Afinidade é uma coisa que vai se ganhando com o tempo. Uhum. Então, quando diz lá em Atos 2:42, acho que eu vou abrir só para não ler o texto da minha cabeça, né? Eu também tenho essa mania. Que eu não gosto de ler o texto da minha cabeça, que aí fala uma palavra que não é para falar e pronto, é herege. Que é importante e também serve de exemplo para a igreja primitiva, sim, mas a gente tem muito que aprender com a igreja primitiva no que se trata das questões da comunhão da igreja, né? E que diz lá, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam juntamente com os apóstolos nos ensinos que o Senhor Jesus deixou, na comunhão daquilo que eles tinham propósito. Qual era o propósito? Propagar o evangelho, né? No partir do pão, porque, diferentemente hoje, né, que a gente dá os 10% do dízimo, entrega a nossa oferta, na igreja primitiva isso não acontecia dessa forma. Era dado tudo e dividido de acordo com a necessidade de cada um. Então, partir do pão da necessidade ali de cada um e nas orações. Então, a igreja primitiva nos ensina que a comunhão da igreja, ela não está somente voltada num domingo de manhã ou à noite. Ela está voltada em algo corriqueiro, contínuo, naquilo que é constante. E hoje a gente só tem a comunhão no domingo, quando eu sento, né? Não dou nem uma boa noite para quem está do meu lado, ou bom dia, dependendo do culto que você vá. E assisto ali, nem cultuar, eu cultuo mais, na verdade, a gente só assiste o culto. A gente está indo para consumir, né? Sim. A gente, que eu digo assim, no geral. Ou não, porque nem todo mundo é assim. Tá indo para consumir, tá indo para ouvir uma boa música, porque hoje em dia tem muitos instrumentistas muito bons, muitos músicos, muitos cantores muito bons, muitos palestrantes, né, muito bons, que falam muito bem da palavra de Deus. Uma oratória maravilhosa. Então, a gente está indo mais para consumir. Sim. E a gente não tem a comunhão, que é olhar para o meu irmão e buscar, ele tem essa necessidade e eu posso ajudá-lo. Ou eu preciso ir atrás daquilo que o Senhor determinou, porque a comunhão da igreja, ela está baseada no propósito, que é Cristo.
Então, se a igreja ela não vive esse propósito, então ela não tem comunhão. E aí, como eu te falei, lá na igreja tem esse ano tá com esse projeto, a gente tem todas as semanas existe um propósito de oração. Cada semana é um propósito de oração, né? Oração pela vida espiritual, aí na outra semana oração pela vida profissional, oração pelos enfermos, assim, até o fim do ano, que dá 52 semanas daqui até o fim do ano, é um tema por semana, para orar pela questão da vida espiritual da igreja. Tem também as orações que têm acontecido dentro da igreja. Está tudo muito voltado para essa questão da comunhão. Para quê? Para ver se volta a despertar o segundo mandamento que o Senhor Jesus nos deixa, que é amar ao próximo. Que a comunhão nada mais é embutido nisso também. Então, o partir do pão. Quando a gente pega a igreja primitiva, eles não ficavam num templo. Aí, o culto é na casa da Mariazinha. Amanhã vai ser na casa do Josézinho. Por quê? Porque não existia um lugar fixo por conta das perseguições e de muitas outras coisas que aconteciam naquela época. Então, a comunhão era necessária esse momento de se reunir, todos adorarem ao nome de Jesus e continuarem propagando o evangelho. Hoje, como a gente falou, está se tornando muito consumo. Isso. Eu vou porque, poxa, vai tocar aquele cara maneirão que faz aqueles acordes no solo super maneiro e aquele pregador que fala bem, eu gosto da forma como ele fala. Mas se vem alguém com uma instrumentalidade menor, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Não desce isso. Então, a gente está se tornando um povo consumidor, né? E isso acontece que as pessoas vão buscando essas grandes festas e vão deixando a comunhão com a igreja. Mas aí o pessoal se reúne para comer depois do culto. Tudo bem, isso é excelente. Mas a comunhão da igreja, ela tem que estar atrelada a Cristo. Mas não vai ter Cristo. Dificilmente você vai lembrar de Cristo na sua pizza, no seu estudo. O momento ali de estar reunida é justamente isso, para que todos estejam juntamente com o mesmo propósito, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Então, é o quê? Temos que adorar a Jesus, temos que amar a Jesus e temos que fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é que amemos o próximo como a nós mesmos, que cuidemos dos órfãos e das viúvas e que possamos fazer aquilo que Ele nos direcionar. Pregar o Evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Simples. Só isso. Não tem nada demais. Mas isso se tornou algo que é mais convivência do que comunhão. E também... Um outro ponto é sobre o ativismo também. Tem muita questão com ativismo. Vou para o culto porque eu preciso bater meu ponto no meu ministério, no meu chamado. Sim. Às vezes você nem passa por alguém, você sai com tanta pressa de fazer as coisas, você nem dá um oi, nem dá um abraço, nem sabe que... Até mesmo no serviço existe essa questão da comunhão, né? Como eu sirvo no diaconato da igreja, não é porque eu estou ali servindo a igreja que eu vou estar, não vejo a hora de ir embora, pelo amor de Deus, cadê a vassoura para poder... Não, eu estou ali no pátio, eu fico de olho no banheiro, que pode acontecer alguma coisa, né? Estou dentro do templo, fica de olho, às vezes tem alguém que o Espírito conduz você a chamar alguém para orar, Perfeito, é verdade. Porque a gente está ali em serviço... Beleza, eu estou em serviço e eu não cultuo. O meu culto é o meu serviço. Então, se o meu culto é o meu serviço é para quem? Para Deus, mas para a igreja. Para as pessoas, para todo mundo. Sim, porque para a gente servir a Deus, a gente tem que servir a igreja. Isso aí. Então, tá todo mundo reunido. Eu estou lá com a cara enorme, olhando para o chão, e tem uma irmã aqui na minha frente necessitando de uma oração. Cadê a comunhão? Não estou tendo nem comunhão nem com Deus. Porque não olha para a necessidade do meu irmão. Não está sensível. Não estou sensível. Então, tudo tem que ser voltado para a comunhão da igreja, a comunhão com Deus. Porque eu falo isso, eu digo, está lá no meu livro, Jennifer, página 2, parágrafo 3. Para você ter comunhão com Deus, você tem que ter comunhão com a igreja. Não tem como você dizer para mim que você tem comunhão com Deus se você não gosta de ter comunhão com a igreja. É verdade. A igreja, ela é... o que Jesus separou, é o que ele vem buscar. E o que é a igreja? São a junção das pessoas, não é? Em nome de Jesus.
Você não é a igreja sozinho. Sozinho Não. Sozinho A igreja, você é um membro. Paulo diz, somos membros. Um é o braço, outro é o dedo, no qual a cabeça é Cristo. Então, se somos membros, nós necessitamos estar ligados de alguma maneira por algo. É o quê? A cabeça. Então, a comunhão, a gente vê nisso aí também. Então, quando a gente só está ativo, eu tenho que ir porque hoje eu estou em tal lugar, eu tenho que fazer meu serviço, mas não tem espiritualidade, é só correria sem espiritualidade, não flui, você fica estagnado. Sim. Eu não cresço, meu ministério não evolui, porque às vezes, em vez de você estar ouvindo a Deus, isso, você está ouvindo a si próprio e só trabalhando. Tem que fazer, tem que abrir a igreja, tem que fechar a igreja, tem que botar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer... comunhão nenhuma. E a palavra diz, né? Tudo que façamos para o quê? Para a glória de Deus. Isso. Então, se o meu trabalho não está glorificando a Deus, e o que é glorificar a Deus? É fazer com amor, com entrega, com sinceridade, sensível à voz do Espírito Santo. Essas questões do Casa Cheia é algo que despertou muitas coisas em mim, a gente conversa bastante sobre isso, principalmente a orar, a jejuar, a buscar pela vida das pessoas, né? Porque a gente entra nos lares, a gente não sabe o que vai encontrar, e aí você encontra às vezes é uma pessoa que não falou nada, mas o Espírito identifica algo em você, mas isso é o quê? A comunhão, aquele momento de você olhar ali para a necessidade, porque quando a gente vê aqui em Atos, né, no decorrer das cartas também que Paulo deixa para as igrejas, está a todo momento chamando para olhar para a necessidade do irmão. Porque quando a gente tem comunhão, né, quando a gente tem um propósito, a gente quer todo mundo bem, do mesmo jeito, da mesma maneira que você está. Você nunca quer estar acima de ninguém, nem abaixo de ninguém. Você quer que todo mundo esteja no mesmo nível. Isso, tem a passagem onde Estevão é escolhido para ajudar, diácono, para ajudar nas questões financeiras. Isso foi uma das coisas. E a gente pode falar de comunhão sobre isso também, porque, pensa bem, estava todo mundo errando. Não estava equilibrando, estava fazendo... estava no achismo, não na verdade. Estava menosprezando uns e favorecendo outros. Então, foi necessário uma mudança ali para poder equilibrar, para poder estar todo mundo igual, no mesmo patamar, em comunhão. Sim, porque o que acontecia, né? Quando eu tinha uma herdade, eu vendia essa herdade, colocava aos pés dos apóstolos. Não quer dizer que todo mundo ia receber o mesmo valor. Porque, por exemplo, você é casado e tem 2 filhos. Eu sou casada e tenho um filho. A sua necessidade perante a minha, ela é maior. Então, é natural que você receba um pouco mais do que eu. Mas isso não faria com que fosse menos do que eu necessitasse. E isso que acabou gerando... mas por que o fulano está recebendo mais? Não é para todo mundo receber igual. Mas aí o igual não é questão de igualdade. É a questão da necessidade. A necessidade todo mundo tem. Só que uns mais e outros menos. E aí que entra a comunhão. Poxa, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que... Caraca. Pensar bem, né? Olhar. E não falo, no lugar. E eu não falo só da necessidade física, financeira. Eu falo da necessidade espiritual também. Sim. Porque a comunhão da igreja, ela também interfere nisso. Porque, como eu estava falando, tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que já tem uma determinada dificuldade de entender a palavra ou de agir de uma maneira, e você já começa a perder a paciência. É normal. Eu perco a paciência o tempo inteiro. Mas... eu paro para pensar e falo assim, poxa, se eu não ajudar, quem vai ajudar? Se eu não direcionar, quem vai direcionar? Porque você pode, eu sempre falo, a minha dor não é comparada com a dor de ninguém, e a dor de ninguém não pode ser comparada porque cada um sabe o que aguenta. O que eu tenho que fazer é ajudar. E a comunhão, ela traz isso. Quando a gente tem a comunhão, eu entendo a necessidade do meu irmão, independente se eu tenho intimidade com ele ou não. Numa conversa, eu tento ajudar da melhor forma. Como existem pessoas que têm uma certa dificuldade em compreender algumas coisas. Você está dando uma aula, que é o meu ministério.
E eu sempre procuro fazer uma aula em que todo mundo entenda. Eu não uso palavras rebuscadas, palavras difíceis, eu sempre busco usar palavras que seja de compreensão de todo mundo, e principalmente minha, para eu saber o que eu estou explicando. Para, no fim, todo mundo entender, absorver e guardar. Então, mesmo eu usando essa simplicidade, se no fim da minha aula alguém chegar para mim e falar assim, olha, Jennifer, eu não entendi isso aqui, eu vou sentar e vou explicar. Por quê? Porque ela não entendeu, não é porque ela tem algum... Não, ela não entendeu, tudo bem, vamos aqui. E assim é a vida da igreja. Uns vão entender mais rápido, outros menos. Isso. É igual o processo de conversão. Isso. Pode-se dizer que eu me converti no estalar de dedos. Eu abandonei tudo, larguei tudo. Como diz a música, lá queimei minhas carroças, joguei para trás e fui embora. Mas tem pessoas que têm um processo. Eu tenho que olhar com empatia para essas pessoas que, mesmo dentro do processo, ainda estão persistindo, insistindo. Isso. E os perdidos? Eu continuo insistindo. Isso. Eu continuo persistindo. Porque a minha comunhão com Deus não vai mudar por conta de uma pessoa que acabou escolhendo um outro caminho. A minha obrigação é dizer, olha, Jesus ama você e quer você de volta. Isso. Essa é a comunhão que a igreja tem que ter. Mas eu tenho que... é porque Salmos 1 diz para não sentar na mesa dos escarnecedores. Não estou mandando ninguém sentar, ficar lá. Tempo, não. Mas a gente tem que falar de Jesus. Precisa. Porque não adianta, mesa de escarnecedor tem em qualquer lugar. Uma hora você vai acabar passando nela. Isso, sem querer, às vezes. Isso. E é ali que você vai mostrar quem verdadeiramente você é. Se você é verdadeiramente filho de Deus ou não. Porque o filho de Deus, como diz lá na primeira epístola de João, o filho de Deus obedece os seus mandamentos e o ama. Aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. Então, se você sentou na mesa de alguém que é desviado, você vai falar de Deus. Não tem como. É como um imã. Não tem como. É um imã. Cara, é muito legal quando... eu falo isso, que é muito legal quando as pessoas olham para você e percebem a diferença. O melhor elogio, não é falar, você tá bonita, nossa, você tá bem arrumada, nossa, você tá... Para mim, o melhor elogio é, vejo Jesus em você. Sim, isso é... Sim. Vejo Jesus em você. Então, assim, essa é a diferença, essa é o melhor elogio. E você falou também sobre a questão do ensino. Tem uma passagem de Paulo, onde eu não sei onde está, porque eu não lembro de nada. Tudo bem, eu também não sei. Compartilhamos dessa mesma memória. Eu falei até na última palestra que eu fui assistir, na última aula que eu fui assistir na nossa igreja, que o professor, uma memória maravilhosa, eu falei, queria tanto. Eu queria tanto essa memória, mas ele fala sobre essa questão de quando, por exemplo, ele é mestre, mas quando existe a necessidade de você descer um pouquinho o teu nível para se igualar àquela pessoa, cara, isso é amor puro. Sim, Paulo fala, né, que se fez. Isso é amor puro, isso é comunhão pura. É você se colocar no lugar daquela pessoa. Bom, ele não entendeu, então deixa eu pegar um pouquinho da minha simplicidade, não que não fosse, mas para poder a pessoa aprender mais, melhor, sair dali satisfeito, entendeu? Com aquela explicação. Eu sei que você é assim, porque você é assim comigo. É fato. Muita coisa que a maioria das coisas que eu aprendi foi com você. Glória a Deus. Eu descobri em mim um amor enorme pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, por causa de você. Sério, eu passei um ano e meio, não sei, fazendo curso teológico, mas eu não terminei. Mas aquilo ali, e por você, vendo todo teu esforço, vendo toda a tua... Eu fico, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso aprender, eu preciso... Não por você, óbvio. Não, porque isso não vem de mim, né? Mas assim, cara, é muito bom. É muito bom você, por exemplo,
não ser enganada. Não que eu saiba o ápice da Bíblia, mas é muito bom você ter um entendimento de que aquilo ali não está batendo com a Bíblia. Aquilo ali tem alguma coisa errada. E não tem problema nenhum você ter questionamentos. Não, claro. É importante, porque, né, a parábola da casa na rocha e a casa na areia fala exatamente sobre isso, né? E tinha um homem que edificou a sua casa na rocha e um homem que edificou a sua casa na areia. A casa na rocha é Jesus Cristo, e a gente só conhece Jesus através da palavra. Isso. E aí, o homem que não edifica sua casa na rocha, no vento, na chuva, na tempestade, ela cai. Mas quando a gente conhece verdadeiramente a palavra de Deus, pode vir o vento, a chuva, vai dar uma tremida, uma balançada, pode ser que uma viga fique torta, mas ela não vai cair. Porque é a palavra que nos fortalece. A gente tem a esperança da palavra, que a palavra diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor conhece, sonda os meus pensamentos e sabe o que eu vou dizer muito antes de eu falar. Então, a própria palavra me garante muitas coisas. Isso. Então, se eu creio verdadeiramente que a palavra ela é verdadeira, genuína, eficaz, imutável, inerrante, infalível, pode falar o que quiser, que eu não vai me corromper. Não vou me levar por falsas doutrinas, né? Como Paulo mesmo já combatia. Paulo, João, os apóstolos daquela época no primeiro século já combatiam. Isso é muito importante. Então, quando a gente estuda, e eu amo quem se interessa por estudar, porque nos liberta. Mas não faz a gente ser libertino. Isso. Porque tem uma diferença de ser liberto e libertino. Porque libertino acha que pode fazer tudo o que quiser porque acha que entende. Isso. Não, o liberto sabe os seus limites. O liberto, ele conhece a palavra e sabe os seus limites. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Então, quando eu conheço a palavra, uma coisa que eu ia botar o pé, eu falo, não, aqui não. Ouvi um negócio ali, né? Não, isso aqui não, calma aí, não é isso que a palavra diz, né? Isso. A palavra diz outra coisa, como é que é? Então, e o Senhor, quando Ele quer que a gente conheça a palavra, é justamente por isso. Porque Ele não quer um povo enganado. Isso. Um povo para ser levado por falsos profetas, por falsas doutrinas. Ele quer um povo santo e separado e que o conheça verdadeiramente. E a gente só conhece a Cristo através da palavra. Toda experiência que você possa ter com Jesus, por mais impressionante que ela seja, não traz o conhecimento que a palavra vai te trazer. Exatamente. E eu estou falando de palavra, não estou falando de teologia. Não, palavra. A teologia, ela é legal pra caraca. Eu gosto muito, tenho gostado bastante, principalmente agora no que se trata da história da igreja, é uma coisa que tem me levado, tento me controlar agora. Mas a palavra, ela é que mudou a minha vida. Não foi a teologia que mudou a minha vida. Foi a palavra que mudou a minha vida. A teologia me ajuda a compreender mais ainda a palavra. Contexto histórico, interpretação de texto, original da palavra, que é excelente. Tô amando. Então a gente vai, pega isso tudo e aplica para conhecer a palavra. Isso. E conhecendo outra coisa que é também muito legal é não só o fato de você conhecer por mais ou menos, mas também é aquilo que às vezes estava na tua cara. Daqui a pouco Deus começa a falar de acordo com que você vai tendo mais intimidade, mais Ele abre coisas para você ali na palavra. Eu falo, nossa, estava na minha cara. Acho que a gente pode ler 10 vezes e vai ter coisas sempre novas para a gente ver. Como assim, meu Deus? E outra coisa também, é você ser ensinada. É você, naquela tua pequenez, tipo, poxa, por que eu não aprendi isso antes? Por que eu demorei tanto para saber disso? A lamentação ela é normal, né? Eu me lamento muitas coisas até hoje. Caramba! Principalmente no que se trata do Evangelho e de Jesus. Né? Todo mundo que conhece Jesus sempre pergunta, por que eu não conheci ele antes? Porque não era a hora. Porque não era a hora. Porque se fosse, teria acontecido. Bate. Sim. E essas experiências do ensino dentro da comunidade de fé, né? Ele é muito importante.
como você falou, eu não gosto de méritos e não recebo mérito nenhum. Tudo que eu faço, que eu tenho, é para a glória de Deus. Tudo que eu sou é para a glória de Deus. Tudo que eu estudo, mesmo que eu acho que é pouco, eu acho pouco. Acho que eu poderia estudar mais. Eu acho coisa pra caramba. Não, eu acho pouco, eu acho muito pouco. É para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado. E o que me alegra são pessoas como você que despertam esse interesse em querer buscar mais, em querer conhecer mais. E como eu falei, não é questão da teologia, é questão da palavra, é conhecer Jesus. Porque eu sei o que a palavra fez comigo. Então, se a pessoa conhecer a palavra, eu sei o que a palavra pode fazer com ela, na casa dela, na família dela, no convívio dela. Tanto que a base do cristianismo é a palavra, porque Jesus é a palavra. João 1, né, diz que ele é o verbo. Isso aí. E o verbo se fez carne. Então, se a própria palavra encarnou e a base da nossa fé é a palavra, sem ela, a gente sobrevive na fé. Não vive a fé. Isso. E quando a gente vive a palavra, a gente entende: meu lugar não é aqui. Meu lugar é com o Senhor lá no céu. Isso aí. Com o Senhor na Nova Jerusalém, se ele voltar daqui a uns anos. Então, eu entendo que, como o mesmo povo de Israel, aqui nessa terra eu sou peregrino. Isso. Aqui eu só estou de passagem, porque o meu lugar não é aqui, meu lugar é com o Senhor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso falar do meu Senhor, eu preciso expressar o meu Senhor. Então, o ensino, eu já chorei bastante sobre isso com você, né? Principalmente depois de ler Tiago. Então, eu fiquei um pouco triste. Né? Mas tá bom, de vez em quando me dá uma tristeza, mas passa. Porque Tiago diz, né, que haverá mais rigor para quem ensina. O julgamento vai ser um pouco mais rigoroso. Ai, Jesus. Mas eu entendo por quê. Porque se você não ensina a verdade, nada mais justo você ser julgado conforme o que você falou. É pesado. Né? E quando Paulo escreve lá em Romanos, Romanos 12, eu acho, sobre os ministérios, e quando entra na questão do ensino, ele diz que haja dedicação, não é somente para você ser um poço cheio de informações. Não, é para que você tenha as informações e saiba como passar para a igreja. Isso. Para você ensinar a igreja. Então, é necessário ter uma dedicação. Eu não posso falar do que eu acho. Isso. Eu tenho que falar do que é, o que está escrito, como está escrito. Tanto que quando no seminário alguém me faz uma pergunta que eu não sei a resposta, eu falo: me desculpa, mas eu não sei. Eu não invento. Um negócio. Mas eu vou procurar para te dizer. Mas eu vou procurar para te dizer. Por quê? Porque eu quero que a pessoa conheça a verdade, o que é certo. Porque é para isso que nós recebemos o dom. Para a igreja ser edificada. Todo dom é para edificação da igreja. Todo ele é para edificação da igreja. Então, se é para edificação, é para crescimento. Então, se é para crescimento, a gente vai pegar a questão do ensino para que o povo não seja lá como em Oséias, né? Perecer pela falta de conhecimento. Ah, fui enganado. Não, você não foi enganado. Você que não quis conhecer a palavra, você que não estudou a palavra, foi ensinado. Isso é uma das coisas que eu gosto muito na minha igreja, que foi fez com que a gente se apaixonasse mesmo por ali, pelo prezar pelo ensino, né? A escola bíblica dominical, são os cursos que tem de vez em quando gratuitos, as conferências de EBD, conferências de simpósio teológico, tem muito disso lá na nossa igreja. E todos os cultos, de uma certa forma, é um aprendizado. Isso. De vez em quando é uma surra, de vez em quando é um, né? Mas ótimo, em tudo a gente aprende. E isso faz com que a igreja, né? Como a gente está falando da questão da comunhão, faz com que a igreja caminhe no mesmo passo, que é o que a comunhão é. Isso. Então, quando eu só prego uma coisa, como a gente coloca aí muito hoje, a questão da teologia da prosperidade, sobre ganhos, fartura, que você não vai passar necessidade, que o que você tocar Deus vai te dar, né? Não convém com o evangelho, porque Paulo mesmo diz, né? Já teve tudo e não teve nada. Isso. Já passou fome, já passou frio, já comeu bem. Então, o evangelho é uma coisa que você não mensura pelo que você tem. E ele fala que ele sabe viver bem. E ele sabe viver bem. Tendo ou não tendo. Sim. Deus não isenta ninguém. Como eu falei, Deus não isenta ninguém de trabalhar. Não vai isentar você de trabalhar. Talvez Deus não tenha escolhido você para ser um milionário, né? Mas por que ele não escolheu você para ser um milionário? Porque ele conhece você.
Então, ele prefere que você seja como você é e não te perca, do que dar o que você quer e te perder. Isso aí. Então, eu entendo perfeitamente. Eu entendo que o Senhor não quer me fazer uma milionária. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, glória a Deus, não me falta nada. Nada não me falta. Por quê? Porque eu entendi que o que eu preciso, o Senhor, lá como a gente falou em Mateus, não vai deixar faltar. E não deixa faltar. Ele cuida de mim, cuida da minha saúde, cuida da minha família. E quando a gente começa a trazer isso para o nosso convívio, dentro da nossa comunidade, dos nossos amigos, as pessoas começam a pensar da mesma maneira. Não é um pensamento humano, é um pensamento que a Bíblia mesmo nos dá, né? Que todo mundo perseverava, caminhava, né? Como diz no 42, e perseveravam. Perseverar o quê? É continuando. Não é uma coisa assim, agora eu faço e amanhã eu paro. Não, todos os dias você tem que perseverar. É consistência. Constância. É constância. É constância. Então a perseverança, ela é uma constância. Então a perseverança no quê? Na oração, que é difícil a beça. Oração é uma coisa difícil. Fala. É uma coisa difícil para todo mundo, mas é quando você pensa, pô, se eu não orar, eu não converso com Deus. Como é que eu faço? Como é que eu tenho relacionamento? Não tem relacionamento. Então, se eu não me esforçar para ser uma pessoa mais sociável, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Se eu gosto só de entrar, sair, não falar com ninguém e ir embora. Tem um conjuntinho de coisas que a gente precisa fazer. Sim, pô, tirar você. Deus é especialista em tirar você da sua zona de conforto. Ele é especialista em tirar você da sua zona de conforto. Fazer você entrar em lugares, falar com pessoas, mudar a sua... Se você é uma pessoa calma, ele vai colocar algo agitado para sua vida. Se você é uma pessoa mais reservada, que é o meu caso, ele vai colocar você para se expor. E eu odeio me expor, eu detesto me expor, eu não gosto. Mas, amém, tem que ir, amém, tá, tudo bem. Você calma, eu sou aqui, ó, agitadíssima. Eu sou muito calma. É até estranho, né, eu ser tão calma e ser da Assembleia, mas eu sou calma. Assim o Senhor me fez, assim o Senhor permanece comigo como eu sou, e assim eu faço a vontade dele, porque da mesma forma como temos diversos autores na Bíblia, e cada um tem a sua essência na escrita. Então, cada um tinha a sua personalidade e Deus usou cada um à sua maneira. Assim somos nós. Deus não tem uma forma que enfia o crente lá dentro e sai outra pessoa. Porque se fosse assim, todo mundo ia ser igual. A gente não ia ter problema de comunhão, né? Verdade. Mas não é, somos diferentes, somos membros. Os dedos da minha mão não é igual aos da outra mão. Mas é essa diferença que faz com que as coisas aconteçam. E aí eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Aí eu volto lá no mandamento. Eu tenho que amar. E esse é o amor. O amor que é o difícil. O amor para chegar na comunhão, que acaba sendo mais difícil. Mas a comunhão, quando a gente entende que é necessário, porque Deus não vem buscar uma pessoa. Ele vem buscar uma igreja. E uma igreja que tenha o mesmo propósito, que esteja na mesma visão. Isso. A visão que eu digo é a visão de Cristo, é a visão bíblica, é a visão que Jesus deixou. Não é a visão que eu tive e vou botar para alguém seguir. Não, é a visão bíblica. É a visão de ganhar almas para Jesus, né? Que o Espírito Santo vai trazendo, vai colocando ali naquele momento, porque ele nos sinaliza quando o ambiente está propício para a gente fazer um apelo, falar mais para aquela pessoa, trazer aquela pessoa para dentro do âmbito ali e a gente discipular a pessoa, ensinar a pessoa os princípios básicos da fé, batizar essa pessoa e aí sim essa pessoa começa a caminhar com as próprias pernas dela, com ajuda. Porque a gente, mesmo com muitos anos na fé, a gente precisa de ajuda. Sempre precisa. A gente tem que tirar essa capa de super crente, de eu não preciso de ajuda. A gente sempre precisa de ajuda. Eu não tenho problema de dizer que eu tenho medo, que eu tenho vergonha, que eu não sei, porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Ai, mas nossa, tem pessoas que têm 20 anos, mas a pessoa é assim. Antigamente eu era super poderosa. Antigamente eu era. Mas hoje eu sou, graças a Deus por isso, eu sou mais humilde. Eu sei eu entendo as minhas limitações, as minhas dificuldades e eu peço ajuda. Sim, é importante para tudo.
Porque não adianta eu querer bancar uma armadura que eu não vou sustentar. Isso. E aí eu vou envergonhar Cristo. Isso. Vou envergonhar Cristo. E não tem problema nenhum você dizer que não sabe, ou que você tem medo, ou que você não está pronto para algo. Isso torna você humano. Isso. Só que como a gente já criou uma hierarquia, quem está num determinado lugar não pode falar determinada coisa, não pode agir de determinada maneira, não pode se derramar, porque está sofrendo. Gente, todo mundo sofre, todo mundo passa por alguma coisa. Aí porque eu sou algo com uma característica assim um pouquinho mais elevada, eu não tenho direito de me derramar na presença do Senhor porque eu tenho um problema. Às vezes nem problema tem, você só quer chorar. Isso faz... Deu um negócio aqui na cabeça. As cenas. E o que nos torna humanos é exatamente isso. O que faz você chegar até mim é identificar algo também que tem em você. E com isso, fulana também vai caminhando e juntos a gente vai trabalhando e ajudando outras pessoas. Porque ninguém passa por problema à toa. Tem propósito. Tem propósito. Tem. Você vai conhecer alguém que passou por algo parecido, e você que já passou por isso está lidando melhor, você vai poder aconselhar. E entra a comunhão. Porque como é que se eu entro e saio, não procuro saber de nada, como é que eu vou ajudar? Não vai ajudar e nem vai ser ajudado. E nem vai ser ajudado, porque você não vai conversar. Não estou falando, abrir a sua vida. Não é nem nesse sentido. Não é isso. O Espírito, ele vai conduzindo as pessoas até você. Poxa, eu passei por isso e isso. Não acredito, sério. Menina, eu tô passando por isso. Cara, me fala como é que você resolveu esse teu problema. Sim. O Espírito, ele vai conduzindo as pessoas para essas pessoas que já passaram ou estão lidando, ou uma ajuda a outra a lidar. Por quê? Não é à toa. Se você tem uma maturidade maior espiritual, e isso acontece de acordo com a busca, não é tempo, é busca. Quanto mais você busca, mais você conhece, mais maduro você é. Quanto menos você busca, menos você conhece, menos maduro você é. Ou nem maduro você é. Então, você tem que... eu sou um pouco mais madura, mas vem uma pessoa, como acontece às vezes comigo, pessoas mais velhas, com determinados problemas, vem me procurar. Aí eu fico parando, meu Deus, a mulher já está com quase 50 anos, eu aqui, o que eu tenho para falar? Mas é algo que ou eu já vivi, ou eu conheço alguém que já viveu próximo a mim, e aí eu ajudo. Eu aconselho biblicamente. Isso que eu ia falar. Fora que na Bíblia a gente encontra a resposta para tudo. Aí você falou sobre ensinar exatamente aquilo que está na palavra. Paulo, ele fala isso para Timóteo. Maneja bem a palavra. E Timóteo era ainda um jovem. Então, assim, não depende realmente da idade, não depende do conhecimento, depende do tempo que você, eu ia falar não perde com Deus, dedica. Do tempo que você se dedica a aprender sobre Deus, sobre Jesus. Então, assim, não importa quantos anos, ou se é mais velho que a gente ou mais novo que a gente, importa que a gente vai de alguma forma, sendo de fato inspirado por Deus, guiado por Deus, dar uma solução para essa pessoa. Sim, porque a palavra, como você mesmo falou, a palavra ela é completa. Tudo que você precisa você encontra na palavra. Isso. Educar filhos, lidar com questões de casamento, trabalho, sua vida pessoal, sua saúde mental, tudo você encontra na Bíblia. Tudo que você precisa, você encontra na Bíblia. Questões pessoais, você consegue lidar, você consegue... Então, não é porque a pessoa, às vezes, até conhece a palavra, mas talvez naquele momento ela precisa de uma outra forma de ser dita. Não que mude o contexto do que a palavra está dizendo. Mas, assim, tem pessoas que não precisam nem citar o versículo, mas a forma como ela conduz a conversa já é uma forma bíblica de falar. Então, às vezes, ali a pessoa está numa dificuldade, ela conhece a palavra, mas ela não está dando espaço para o Espírito falar com ela. Para o Espírito sinalizar ela ali, olha, você precisa
lançar suas ansiedades no Senhor porque Ele tem cuidado de você, supondo, né? Pronto. Mas às vezes ela não está ali ouvindo isso, porque quando a gente entra num parafuso, né, a gente tampa os nossos ouvidos, os nossos olhos e não quer saber de nada, a gente só quer resolver. A última coisa que a gente quer é parar, respirar e falar assim, Senhor, o que eu faço agora? Não, a gente quer dar um jeito. Então, às vezes, essa pessoa ali é conduzida para isso naquele momento, e muitas das vezes a pessoa está sendo usada e nem sabe. Porque o usar, às vezes, a pessoa, não, senti um negócio. Não. Um arrepio. Só conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Que você vai ser usado. Isso aí. Vai ser usado em qualquer lugar, para qualquer pessoa, conhecida ou desconhecido. Deus vai usar você e você nem vai perceber. Na verdade, você só vai perceber depois que você chegar na sua casa e falar, caraca, como é que eu lembrei daquilo lá? Isso aí. Aí você, é óbvio que eu não lembraria que essa memória defeituosa... Sangue de Jesus. Duas gestações, né, amiga? É assim mesmo. Socorro, Deus. Mas é isso mesmo. Tipo, tem situações que... eu estou conversando com uma pessoa. Mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E eu estou conversando, vou conversando, não sei o quê. Mas caraca, por que na hora me veio isso? Na hora que eu preciso, assim, na hora que eu quero ler, procurar, onde é que está aquilo que eu falei? Não vou lembrar. Mas falei. E graças a Deus, na bondade do Senhor e a misericórdia, lembro. Mas é muito doido isso. Sim, essa vivência, né, com a palavra que causa um espanto, né? Causa espanto. Quando você falou a respeito de Timóteo, né, para manejar bem a palavra, eu amo esse versículo, que foi um versículo muito importante para mim no ano passado. Você sabe melhor do que ninguém por quê. E foi algo que o próprio Senhor falou para mim, né? Como eu te falei. Verdade. A voz, eu ouvi a voz. Eu tive um sonho e quando eu estava acordando eu ouvi esse versículo, né? E o que e aí eu entendi que era o que o Senhor requeria de mim. Que eu me mantesse como uma pessoa, né? Que diz como procura te apresentar-se como um obreiro do que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade, né? E tem uma outra parte que eu esqueci. Normal. Mas você, quando fala procura te apresentar-te como um obreiro aprovado, fala da minha conduta, do meu caráter, de quem eu sou perante a Deus, né? E como obreiro perante a comunidade. Isso. Do que eu não tenho do que me envergonhar. Então, o meu caráter ele tem que ser inquestionável. Como Paulo mesmo, quando escreve para Timóteo a respeito, né, sobre como deve ser o presbítero, o bispo, ele fala que ele tem que ser homem de uma única mulher, que não tem que ter nenhum tipo de má conduta, né? Isso. Então, eu entendi dessa forma. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, é algo que você tem que estar ali constantemente estudando, se aprofundando, conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus. Esse ano eu já li a Bíblia, aí esse ano eu decidi fazer de uma forma diferente. Eu estou lendo os livros e lendo o estudo e fazendo anotação para me aprofundar mais, mergulhar mais, porque foi algo que o Senhor me direcionou, né? Porque o baque que acontece, quando ele vem, é o que eu te falei, quando a gente falou, né, da Casa da Areia e tal, ele vem, ele vai mexer um pouco com as suas estruturas, mas ele não vai te derrubar. Isso. Ele vai dar uma bagunçada ali, mas ele não vai te derrubar. Então, isso é importante para a vida de todo cristão. A palavra. Sem a palavra, você cai. Sem a palavra, qualquer vento de doutrina te leva. Sem a palavra do homem te fere, te corta, te machuca. E isso atrapalha a sua comunhão com Deus. Né? E isso que não pode acontecer, porque o homem ele é falho. Ninguém é perfeito, ninguém vai ser bom o suficiente o tempo todo. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai magoar pessoas, a gente vai falar e fazer coisas que a gente às vezes nem gostaria, mas por um impulso, por uma... E aí, se você não estiver bem com a sua fé estruturada em Cristo, isso te derruba, faz com que você dê muitos passos para trás em vez de avançar. Então, essa palavra que o Senhor falou comigo de Timóteo é algo que eu gravei no meu coração e tenho procurado, de alguma maneira, ser fiel a ela
né, na minha conduta, na minha vida, naquilo que o próprio Senhor entregou para mim, como meu ministério, a minha família, que é algo que eu prezo muito, é mais valioso para mim do que qualquer outra coisa. É o primeiro ministério que o Senhor me deu, né? Antes mesmo do Senhor usar alguém para dizer que eu seria uma pessoa que iria ensinar outras, o Senhor já me deu eles. Então, o Senhor sempre, questões de trabalho, né? Eu deixei meu emprego para cuidar da minha família, deixei minha carreira para cuidar da minha família, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Levei anos para aceitar, muito tempo, mas quando eu entendi, eu comecei a ver a multiforme graça de Deus na minha vida através do meu serviço na minha casa, do meu lar, cuidar da minha família, do meu marido, do meu filho, atender as necessidades que o meu filho tem agora, e mesmo assim o Senhor ainda foi misericordioso deixando eu trabalhar em casa, que eu vejo a mão dele sobre o meu trabalho todos os dias. E ainda assim eu consigo cuidar da minha casa, cuidar da minha família, exercer meu ministério, servir na minha igreja, fazer amigos muito de vez em quando. Mas manter os que eu tenho, glória a Deus, aleluia por isso. A gente tem contrato vitalício. Para sempre, filho, até depois do fim. Até depois do fim. E nem pense em revogar. Jamais. E isso é algo que o próprio Senhor, durante os anos que eu fui vivendo com o Senhor, foi me mostrando. E são experiências que quem quer viver com Cristo tem que abrir mão da sua vaidade, tem que abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da sua vida. O pessoal critica muito aquela música do É Ele, né? Que fala perdendo tudo por amor, né? Ah, mas o que tudo? Eu abandonei a minha carreira pela minha família, era tudo para mim. Isso. Então, foi por ele que eu fiz tudo isso. Me doeu, me custou, eu investi nisso e eu tive que abrir mão disso por ele. Então, eu não tenho tristeza nisso, mas doeu. Então, perder tudo para alguém pode ser uma casa, um carro, um parente, um emprego, um sonho. Depende do que se torna o seu tudo, né? O tudo antigamente era realmente bens materiais. E nem tudo está voltado para bens materiais. Mas hoje, quando eu canto essa canção, que toca lá na igreja, eu coloco lá em casa, eu tenho a alegria de dizer que eu não ligo o que eu perdi para viver por amor e com alegria. Porque alegria é algo que você sempre vai ter quando tem Jesus. Isso. Você vai ser feliz, assim, hoje, amanhã talvez você não esteja feliz, mas a alegria é algo interminável, porque ela vem do Senhor. Tristeza, você fica triste de vez em quando, ser humano, normal, mas a alegria do Senhor, ela é algo que perpetua, ela ecoa, ela não é algo que fica presa em você, ela é algo que emana. Então, todas as vezes que eu estou falando da palavra, ou eu estou estudando a palavra, ou eu estou conversando com alguém sobre a palavra, eu tenho uma alegria muito grande sobre isso, uma euforia dentro de mim, que às vezes eu acho até estranho que eu tenho que me controlar, porque eu fico tão eufórica, eu falo, meu Deus, isso é muito bom. Aí a pessoa tá ali olhando pra minha cara, tipo, mas eu tô, não é, mas é que não é. Então, eu queria que as pessoas sentissem essa mesma euforia, essa mesma alegria de poder viver, sonhar e vivenciar o que a palavra ela deixa pra gente, né? Porque, meu Deus do céu, acho que no dia que as pessoas verdadeiramente entenderem o poder da palavra de Deus, elas não vão querer outra coisa na vida delas. Eu não tenho essa euforia porque eu não sei ensinar, mas, na verdade, eu tenho essa euforia em aprender. Hoje eu tenho essa euforia em aprender. Não ensinar, porque não é o meu ministério. Não é mesmo. Mas em aprender. E aprender me faz muito, muito bem, me fortifica, me edifica, me faz crescer. E quando eu estou no altar, por exemplo, para ministrar, que isso também é uma coisa que eu achava que não aconteceria comigo, cara, me dá um gás, sabe? É muito bom você ter para falar de Deus. Você está cheia para falar de Deus. Para, sabe, no momento que você não está só cantando. Você não está só cantando uma canção. Embora, lógico, as canções sejam cristocêntricas e que
por si só estão falando de Deus, estão falando de Jesus, estão pregando, né? Mas ali você também é ministrado e tem para passar. Então, ser ensinada, para mim, eu não sabia que eu amava tanto aprender sobre Jesus. Tem uma música que há muito tempo eu não cantava. Aí outro dia eu me peguei cantando ela, cozinhando, estava fazendo alguma coisa na cozinha, que eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, e eu fico. Só essa parte me basta, porque é de fato o que eu preciso. É disso que eu preciso, entendeu? Não é porque, mas você não ensina. Não, meu filho, mas eu tenho que aprender de Deus. Para viver, eu preciso aprender. Eu preciso porque, primeiro, é Ele que me sustenta, é Ele que me faz viver. Foi Ele que me salvou. Eu preciso aprender dele. Como que eu vou servir a um Deus que eu não conheço? Como? Tanto que lá na passagem da... Tá vendo? Esqueci. O Jesus, da mulher lá do poço. Samaritana. Da Samaritana, perfeitamente. Jesus fala, vocês adoram quem vocês não conhecem. Então, assim, eu preciso aprender. Hoje e sempre. Hoje e sempre eu preciso aprender. Então, sim. Que bom. Que bom que você tenha essa euforia em ensinar, porque daqui eu tenho essa euforia de aprender. E que todos nós venhamos ter essa euforia de aprender, né? Porque só ensinar não é só ensinar. É aprender dobrado, na verdade. É aprender dobrado. E que todos tenham esse mesmo desejo, né? Uma pastora lá da minha igreja, nessa última aula de EBD que eu dei, ela chegou e falou assim, Jennifer, todas as vezes que eu venho para cá, que a gente assiste a sua aula, a aula dos outros professores, faz com que a gente queira estudar mais. É isso. Então, eu falei assim, e que Deus continue a prosperar isso no seu coração. Ela, não, eu fico ansiosa pela próxima semana para saber como vai ser a próxima, porque fazemos pela revista da CPAD, né? Então tem os temas, qual vai ser o próximo tema, como é que vai ser. Vocês despertam isso na gente e esse é o papel de quem ensina. Esse é o papel de quem ensina, despertar o interesse para conhecer mais de Deus, para querer se aprofundar mais da palavra. Então, essa é uma das minhas orações para que as pessoas verdadeiramente busquem a face do Senhor e busquem aprender e conhecer mais da palavra dele, porque sem a palavra dele a gente está perdido, a gente não vai para lugar nenhum. Vai, sem a palavra dele a gente vai para um lugar. Verdade, vai sim. Mas que a gente busque aprender da palavra do Senhor para a gente poder entender que o caminho para o céu não é difícil. Ele é fácil. Verdade. Tem umas pedrinhas, uns espinhozinhos, mas nada disso machuca a ponto de fazer você desistir. Isso. Muito pelo contrário, instiga você a querer mais. Então eu espero mesmo que as pessoas tenham esse mesmo desejo, esse mesmo ardor no coração de buscar o conhecimento do Senhor. E na verdade nada pode nos separar do amor de Deus, né? Absolutamente nada. Só se a gente não quiser. Só a gente mesmo. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada por mais uma vez aprender com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui falando um pouco de você, abrindo um pouco de você, que não é o seu normal. Não, nem um pouco. Mas muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, continue te dando muita força para que você continue exercendo o ministério do Senhor com muita excelência. Amém. Muito obrigada. Amém. Foi um prazer estar aqui. Sabe que foi algo bem desafiador, mas nada daquilo que tem a ver com a palavra do Senhor eu digo não, né? Eu nunca digo não naquilo que tem a ver com a palavra do Senhor.
Então, se for para falar dele, eu digo sim, não importa o lugar, onde, como, se é pequeno, se é grande, eu não me importo com isso. Eu me importo que as pessoas ouçam e conheçam o Evangelho de Cristo, né? Seja na rua, seja dentro de casa, seja na casa de outras pessoas. O importante é fazer a vontade de Deus, né? Eu costumo dizer a frase de Jesus, né? Eu gosto de falar assim, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu vim aqui para cumprir a vontade de meu Pai. Então, eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor e que ela também possa ser cumprida na sua vida, na vida do Renato, através desse projeto e de tantos outros que eu sei que o Senhor tem colocado no coração de vocês. Muito obrigada. Obrigada por tudo.